Olá, eu sou o professor Gustavo Batista E eu, professor Gustavo Ferreira. e esse é o podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. O maior podcast em língua portuguesa sobre sensoriamento remoto e geotecnologias. Do mundo. Olá, nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto, episódio 181, e hoje nós vamos falar sobre o Segment Anything, o novo paradigma na segmentação. Antes de mais nada, tudo bem, Gustavo? Como é que você está? Fala aí, prof, beleza? Tudo certo? E hoje a gente vai jogar um pouquinho em casa, né? É um tema que a gente já vem abordando nos posts, né? Não no podcast, mas nos posts. E é um negócio que veio assim um tsunami de ramificações, né? Foi bem legal. A gente vai entender um pouquinho como funciona, o que é um segmentador, né? Uhum. Alguns conceitos envolvidos, como que o SAM, que é esse Segment Anything Model, funciona, de quem ele é, como que utiliza, onde eu posso utilizar, né? E quais Os são desdobramentos gel, né, também. isso. E quais são as potencialidades, né? O que já tem agora de facilidade para a gente, que eu acho que é muito legal essa, esse ramo da inteligência artificial para a gente, que é o de facilitar a nossa vida. Porque, olha Uhum. só, inteligência artificial per si, a gente já trabalha com isso desde sempre. Né? É o que eu Exato. sempre digo aqui, cara, IA, todos os classificadores que a gente utiliza em dados matriciais ou vetoriais, que a gente também classifica assim, eles vieram de inteligência artificial, de aprendizado de máquina. Né? Então, mas a Uhum. gente sempre teve essa aplicação muito específica para esse ramo, classificação ou regressão também, né? Mas era Uhum. muito específico aí. Agora, o que a gente tem é uma suíte de ferramentas que está aí para agilizar a nossa vida em termos de aplicação, deixar um processo que seria mais lento, mais demorado, mais complexo, um pouco mais simples, né? E o SAM é um deles. Então, eu acho que a gente pode começar a conversa mostrando para o pessoal, explicando um pouquinho o que é um segmentador, né? O que é a Perfeito, segmentação? Aqui a perfeito. gente está falando de uma coisa específica para processamento digital de imagens. Lembrando que quando a gente fala processamento digital de imagens, é da maneira de forma geral. Né? Eu posso segmentar Uhum. uma fotografia nossa, eu posso segmentar uma fotografia do meu cachorro, um raio-x, uma imagem, né, de raio-x, enfim, Exato. uma imagem Qualquer feita dado por. matricial, né? Uma imagem feita Qualquer por um dado telescópio. matricial. Pois Eu é. acho que a gente pode, antes de falar de segmentação, a gente lembrar que a segmentação é uma etapa extremamente importante de um tipo de classificação, de uma categoria de classificação, e aí a gente Exatamente. trazer para o sensoriamento remoto, né? A Exatamente. gente, quando pega a categorização que o Jensen faz, isso em 2005, para classificação, ele cria uma série. A gente já fez postagem sobre isso também, já falou sobre isso em live. Nós fizemos um evento sobre Geóbia em setembro do ano passado, que está inserido nesse contexto, né? E dentro dessas categorias, a gente tem a classificação por pixel, baseada em pixel, ou pixel a pixel, e a classificação orientada a objetos. E aí a segmentação entra nesse contexto, né, Gustavo? Exatamente. Eu acho que. E o legal aqui, principalmente para nós do sensoriamento remoto, é entender que uma não é melhor do que a outra. Né? Uhum. Uma é aplicada em alguns contextos que a outra não é. Por exemplo, a gente postou semana passada sobre análise discriminante para classificar imagens de satélite. A classificação ficou maravilhosa. Ficou Uhum. maravilhosa. E é uma classificação pixel a pixel. Claro que Sim. é uma abordagem um pouquinho diferente, um algoritmo um pouco diferente, mas é pixel a pixel e ficou muito bom. E Uhum. qual é? Bom, pixel a pixel, como o próprio nome nos diz aí, é uma classificação onde você vai classificar um pixel de cada vez. Você vai pegar esse pixel que, no fim das contas, vai ser um vetor, né? Esse pixel é a localização
daquele ponto no espaço, só que se você tem uma imagem multiespectral, você tem aí pelo menos umas 3 bandas, 4 bandas, né, um RGB e um infravermelho próximo, e você vai ter um valor para aquele pixel em cada banda. Então você tem um vetor de valores. E o que você classifica é esse vetor. Você vai encontrar, com base nos exemplos que você deu para o algoritmo, você vai encontrar a classe que se aproxima mais daquele vetor. E aí vai falar, bom, se está próximo de água, ele vai ser classificado como água. Lembrando que a Basicamente. gente fez um episódio recente Exatamente. sobre Endmember. Isso. Eu E não tô, é essa referência, né? Isso, que é esse vetor. Eu não estou Uhum, entrando em muitos detalhes, porque a gente já abordou bastante coisa sobre esse tipo de classificação, né, e até sobre orientação a objetos também. uhum, E que o que muda é o seguinte: ao invés de eu fazer essa abordagem um ponto de cada vez, um pixel de cada vez, eu vou fazer eu vou rodar um classificador em um conjunto de pixels, em uma uhum, região, em um que a literatura mais antiga sobre esse tema costuma utilizar o termo superpixel, que é um agregado de pixels que representa o mesmo objeto, e daí vem a orientação ao objeto. Né? As pessoas uhum. costumam confundir com o paradigma de programação, né? Que tem um paradigma que chama orientação ao objeto, mas não tem muito a ver, não, são coisas distintas. Então, às vezes, até se você for buscar pelo nome só, orientação ao objeto, você vai encontrar mais coisas de programação do que de classificação. Mas o Perfeito. nosso é o que a gente chama de óbvia, né? No nosso caso, geóbia. Então, a ideia é você classificar o objeto como um todo, e esse objeto é constituído de um conjunto de pixels. Uhum, Agora, olha só que bacana. Quando você classifica pixel a pixel, você vai acabar encontrando regiões. Pixels, você vai agrupar pixels que são parecidos com as classes que você disse para o classificador, né, que existem. Então, assim, zonas homólogas, né? isso, você vai encontrar zonas homólogas. E olha que legal, a segmentação, ela faz isso também. E aí, no final das contas, a própria segmentação pode ser uma classificação. E aí lá Sim. no final, começa a embolar aqui, porque lá no final você vai classificar, né, uma classificação. Porque Deixa eu se você fazer faz. uma consideração aqui, só para a Sim, nossa sim, audiência seguir uma o raciocínio. orientação. A gente tem o episódio 146, em que a gente fala sobre Endmembers, nossas referências. Foi ao ar dia 24 de outubro do ano passado. E nós temos também o episódio 149, que é técnicas de segmentação. No episódio 150, quando a gente encerrou a 4ª temporada do podcast, a gente falou sobre aplicações de segmentação em classificação orientada a objetos. Né? Então, tem aí 3 episódios que podem subsidiar a análise dessa discussão sobre o Segment Anything. Você tocou num Exatamente. ponto, Gustavo, que me chamou muita atenção e que eu acho que é importante salientar, que é usar a inteligência artificial a nosso favor. É você ter eficiência no processo e otimizar o processo. Mas é interessante, a gente falou sobre isso também recentemente, né? Ainda agora, já nessa temporada agora, a gente fez um episódio falando sobre a questão da inteligência artificial, no episódio 177, né? Quem tem medo da inteligência artificial, e depois no episódio 78 a gente falou com a Luciene sobre ética no uso da inteligência artificial. Porque meio que virou uma coqueluche. Né? Se você entra, por exemplo, nas redes sociais, tem um monte de players de mercado, um monte de influências falando de como usar a inteligência artificial para fazer copy, como utilizar inteligência artificial para cortar os vídeos, editar os vídeos e tal, para legendar seus vídeos. Ótimo, perfeito. Só que parece que é como o NDVI agora para o pessoal do agro. É assim, sabe? Descobrimos, né, uma coisa altamente eficiente que está desde os anos 70. Eles estão Sim, se apropriando agora. Então, assim, eu acho interessante essa percepção que você trouxe, da gente perceber que inteligência artificial é algo já bastante consolidado, só que está se popularizando. E toda vez que se populariza,
você tem aspectos de utilização ética ou não, né, de utilização para meios lícitos, ilícitos, enfim, mas eu vejo essa questão, tanto que a gente chama de um novo paradigma na segmentação, porque um dos grandes gargalos do processo de classificação orientada a objetos é justamente segmentar uma imagem. Exato. Definir os parâmetros que vão ser utilizados, seja no aspecto espacial, no aspecto espectral, conteúdo mínimo de elementos para compor o segmento, são métodos heurísticos, são tentativa e erro, e a gente muitas vezes não tem uma eficiência tão grande no processo de segmentação. Exato. E aí, pelo que a gente vê no Segment Anything, né, no SAM você tem uma eficiência enorme, aí sim, utilizando inteligência artificial para aumentar a eficiência do processo. Exatamente. A gente acaba perdendo muito tempo, né? Nessa etapa de tentativa e erro e tal. Essa questão eu vou tentar falar um pouquinho dela no final, da importância que a mídia dá ou tem dado para esse tópico ao longo desses últimos anos, né? Mas a questão, um exemplo aqui da segmentação que a gente utilizava bastante e que é muito simples assim da gente entender como funciona esse agrupamento. A varinha mágica do Photoshop ou do GIMP. Bom, se você tiver uma fotografia e eu clico, uma fotografia minha, e eu clico aqui sobre a minha cabeça com a varinha mágica, a ferramenta de varinha mágica, ele vai selecionar todo o meu corpo. Que vai falar, ó, a partir do ponto que ele clicou aqui, é um objeto. Né? Se tiver uma foto minha com um background, né, alguma coisa aqui atrás, ele vai falar, ó, esse objeto ele é destacado dos demais. E aí ele põe até um tracejadozinho aqui e tal. Significa o quê? Que ele segmentou ali na hora para você, criou um objeto. E aí, na lógica do censuramento remoto, a gente vai ter uma porção de objetos que isso aí, o número de objetos por cena, ele vai ser extremamente variável, porque é aí que entra a tentativa e erro. Eu não posso ter objetos, sei lá, um número tão grande de objetos a ponto de que cada objeto tenha 2, 3 pixels. Não vai fazer sentido. Aí Aí vai você ser volta pixel para a a pixel. classificação pixel a pixel, né? Exato. E eu não posso ter objetos gigantescos que peguem, sei lá, metade dos pixels da imagem, porque aí dentro desse mesmo objeto, dentro desse mesmo super pixel, terão objetos que pertencem à classe água, à classe vegetação, à classe área urbana, enfim. E aí, quando você for classificar esse cara, o classificador não vai entender quem é quem. Você precisa entender o que? Sua escala de trabalho, resolução espacial da sua imagem, para criar esses objetos, né, para criar esses segmentos, todos esses segmentos. E aí, dado esses segmentos, né, tendo essa malha, né, cria-se uma grade ali. Inclusive, as aplicações mais simples de segmentação, elas parecem muito com algoritmos de clusterização, porque é uma clusterização. Né? Você está agrupando ali valores, é um tipo de classificação não supervisionada. Então, você pega cada segmento desse, extrai o que a gente chama de estatística zonal, são propriedades estatísticas de cada segmento, então você não vai pegar um pixel de cada vez, você vai pegar todos aqueles pixels que estão dentro de um segmento e extrair média, mediana, desvio padrão e tudo que você quiser. E aí, esse vai ser o seu vetor de atributos. Essas estatísticas descritivas do seu objeto. E aí você vai classificar cada objeto, cada superpixel com base nessas estatísticas, né? Essa é a abordagem, vamos dizer assim, mais clássica da gente fazer o tal do GeoBia. E aí o que acontece? Com o surgimento do Deep Learning, redes neurais convolucionais, IA, de uma maneira geral, nesse boom aí, começou-se a utilizar as próprias redes como segmentadores, né? E aí, embutido nisso, o pessoal já começou a colocar a detecção do objeto. Então você não só segmenta, mas você diz o que aquilo é. Né? Por exemplo, se eu clicar, vamos supor, usando a mesma lógica da varinha mágica, se eu clico uma foto, uma fotografia aérea, eu tenho uma árvore, eu clico naquela árvore, ele cria o segmento árvore e já me diz, isso é uma árvore, esse objeto é uma árvore. Né? E aí as coisas começaram a escalar.
E, inclusive, existem, só abrir um parêntese aqui rapidinho, existem basicamente 3 tipos de segmentação, que entra muito nesse contexto da IA hoje em dia, né? Esse é um dos motivos de ter separado nesses tipos por conta desse surgimento de vários algoritmos que segmentam de maneiras diferentes. Basicamente, nós temos a segmentação semântica. O que é a segmentação semântica? Vamos imaginar uma fotografia do Street View que tenha uma rua, uns prédios, árvores, alguns carros passando e pessoas. O que a segmentação semântica vai dizer? Vai criar o objeto carro. Então eles vai marcar todos os carros da cor vermelha. Pum, marcou ali, criou o objeto. O objeto do tipo pessoa, todas as pessoas da cor verde ou da cor azul. O tipo árvore, né? Todas as árvores da cor verde. Beleza. Essa é a segmentação semântica. Aí a gente tem a segmentação de instância ou instancial, enfim, que é o quê? Ao invés de eu ter um objeto que descreva o que é o carro, eu vou ter um objeto para cada carro. Então, ao invés de eu ter todos os carros da cor vermelha, eu vou ter um carro da cor vermelha, o outro carro que é um outro modelo da cor azul, um outro carro que é um outro modelo da cor verde, assim com as pessoas também, cada pessoa vai ser um objeto, né? Então essa é a segmentação por instância. E na segmentação por instância, a gente costuma deixar o background de fora, ou seja, os prédios e as árvores seriam tirados. E o último tipo é a tal da segmentação panóptica. A segmentação panóptica, ela é um misto da instância com a semântica. Então eu vou ter um Junto o melhor carro. dos mundos, né? Isso, eu vou ter um carro de cada tipo, com o seu objeto delimitado, um carrinho verde, um carrinho vermelho, um carrinho amarelo. Eu vou ter cada pessoa representando um tipo de objeto também, cada pessoa com a sua cor, e aí eu vou ter o background junto. Eu vou ter as árvores e vou ter também os prédios, a rua, enfim. Então, quando eu Nuvens, junto né? nuvens, quando eu junto esses dois, é a panóptica. E aí, o que é legal? O SAM, que é o Segment Anything, ele pode trabalhar com as 3 do jeito que você quiser, né? E quem criou o SAM, né? Esse modelo? O modelo é um modelo gigantesco, né? Assim como é claro que não chega perto do chat GPT, mas é similar. Significa o quê? Que você, João, Maria, Gustavo, não vai conseguir rodar esse cara na sua máquina. O modelo em si, sabe? Treinar esse modelo, porque é um modelo gigantesco que foi feito, treinado, arquitetado, né, pela Meta, a empresa aí, dona do Facebook, WhatsApp, Instagram, coisa toda, com milhões de imagens, fotografia aérea, imagem de satélite, fotografia nossa, fotografia do Street View, qualquer uma, porque o Anything vem disso. É para segmentar qualquer coisa. Então os caras treinaram com milhões de imagens, com bilhões de máscaras, que é para quando eu mascaro uma imagem, eu quero destacar só um objeto. Né? Então, por exemplo, se eu quero destacar eu na foto, eu utilizo uma máscara que todo o background fica nulo, fica zero, ou enfim, fica preto. Né? E aí só fica eu aqui. É igual aqueles filtros de webcam que deixa o fundo verde, né? Como se fosse um fundo verde. E então esse negócio foi treinado e isso custa uma grana absurda, né? A gente pode falar sobre isso mais para frente, que entra também a questão do chat GPT. Então os caras investiram uma grana gigantesca para treinar esse cara e fazer com que ele fosse capaz de segmentar qualquer imagem que a gente colocar, tá? Então foi treinado, isso demora um tempão, aí você valida o modelo e tal, tal, tal. E aí o que acontece? Esse modelo foi disponibilizado, tá? Inclusive não é o primeiro, porque às vezes a gente pode pensar, porque é uma empresa privada e tal. Muita coisa está escondida, com certeza, né? É segredo industrial lá, não sei o que, tem código que os caras não vão abrir. Mas esses que são mais dessa parte de P&D, né, pesquisa e desenvolvimento das empresas, eles são liberados. Né? Então, o SAM tem também o Prophet, que é um algoritmo de machine learning
próprio do Facebook para previsão em séries temporais, tá? Uhum. É claro que na maioria dos casos eles não vão soltar o código-fonte inteiro, eles vão colocar aquilo numa forma de API. Então você pode consumir em Python, pode consumir em R, em JavaScript, pode plugar isso no seu software, né? Que é o que vem acontecendo. E o Sam fez exatamente isso. Vamos disponibilizar esse modelo para o pessoal, porque, é claro, quanto mais eles utilizarem, mais a gente valida esse modelo. Né? Tem uma questão comercial aí, beleza. E logo que chegou o Sam, era possível utilizar assim só com programação. Né? E não existia nenhum ramo geoespacial nessa jogada. Que aí foi quando a gente fez um post, eu fiz um testezinho com uma imagem do Sentinel-2, ele criou os segmentos, inclusive foi a Panóptica, né? Então ele criou background, segmento para background e segmentos para os meus objetos ali. Criou, super bacana, perfeito. Tem uma coisa, exige ainda muito da nossa máquina. Eu lembro que nesse primeiro teste que a gente fez, eu coloquei assim na nuvem, né, processamento em nuvem, coisa de 50 gigas de memória RAM. Que é uma coisa Mas que ele te oferece essa possibilidade de expansão? No meu caso, na nuvem, é porque eu pago uma assinatura específica do Google Colab, né? Então, o negócio é porque eu coloquei uma imagem muito grande. Né? E a ideia é você trabalhar com tiles pequenininhos, assim, ele funciona melhor dessa forma e funciona melhor também com imagens de alta e altíssima resolução. Aliás, funciona Certo. muito bem, muito bem. E como esse negócio você tem que executá-lo, inicialmente era pelo Colab, né? Por meio de programação, e o indivíduo que tivesse, por exemplo, uma conta free, não paga, como o seu caso, ele teria condição de rodar? tem diminuir na imagem. Né? Por exemplo, uma cena, igual eu coloquei uma cena Sentinel-2 quase inteira, não ia rolar. Mas, assim, você vai diminuindo e tal, tem... Você pode ir fatiando ela em Isso, tiles, né? isso. E colocando. Tem estratégias e aí entra a próxima etapa disso, que é o seguinte. Os caras disponibilizaram isso via API, enfim, disponibilizaram código. Ótimo. O que a comunidade Geo fez? Cara, vamos criar uma ramificação, que a gente chama de fork, um fork desse projeto, para aplicar especificamente para Geo. Segment Maravilha. Geospatial. E que aí nasceu o Segment Anything Geospatial, que é para especificamente dados espaciais, né? Imagens orbitais ou de aerolevantamentos. Então, assim, e aí você já consegue uma maior performance, porque ele tem alguma otimização para você utilizar imagens multibanda, porque geralmente, se você pensar num segmentador generalista, a maioria esmagadora das imagens estão em RGB, só 3 canais, no Perfeito. máximo. Agora, quando você coloca a perspectiva multibanda, né, então, 4, 5, 6, 12 bandas, aí 14, ele já... como a gente fez no Geóbia, né? Exatamente, aí ele já começa a reclamar, não vai querer rodar. Então, os caras já fizeram alguns tipos de otimização ali para a gente conseguir trabalhar com multibanda e os resultados foram fantásticos. E aí é o seguinte, outra coisa também, você não precisa, porque no SAM original, você tinha que fazer algumas transformações da imagem, porque a imagem de satélite não é igual a uma fotografia, né? A gente tinha que fazer uma espécie de gambiarra ali para ele conseguir rodar. E os caras do Sangel já colocaram isso tudo por baixo dos panos. Você não precisa fazer gambiarra nenhuma. Na verdade, eles tiraram isso, nem colocaram por baixo dos panos. Eles fizeram uma interface que eles fizeram um retrabalho no código, de forma com que ele consiga aceitar esses dados multibanda sem reclamar, tranquilo, sem você precisar normalizar ou qualquer coisa do tipo. E, inclusive, com a questão de quantização, né? Então, você consegue colocar ali 8 bits, 16, 32 e tal. Eu nunca cheguei a inserir 32, o máximo foi 16 bits, e foi tudo bem, deu tudo certo. E qual é feito isso, bom, você consegue inserir os dados, você gera esses segmentos da maneira que você quiser, semântica, instância ou panóptica. Esses segmentos já são convertidos em shapefile.
que você simplesmente pega esse cara e baixa. Acabou o seu trabalho aí. Só que, como eu falei, esse negócio vem igual um tsunami. Todo mundo gerando alguma coisa, todo dia. Todo dia que você abre o LinkedIn, tem alguém que fez alguma coisa diferente com o Sam. E o que os caras fizeram? Acoplaram isso na interface ali interativa do Folium, né? São bibliotecas próprias assim para representação cartográfica, né? Para você confeccionar mapas, abrir imagens. E aí, o que acontece? Você abre como se fosse o Google Earth Engine, que você abre aquele visualizador, Certo. abriu aquele cara, você aperta um botãozinho ali, sobe a sua imagem, e você pode clicar em outro botão e ele segmenta para você. Ou você pode fazer um pin. Eu quero que você segmente objetos parecidos com esse pin aqui que eu coloquei. Eu coloco o pin no telhado. Aí ele segmenta só o telhado. Eu quero que você segmenta baseado nesse polígono que eu desenhei. Você desenha o polígono e aí ele segmenta só aqueles que são parecidos com os pixels que estão dentro desse polígono que você desenhou. Então, criou uma forma mais interativa. Paralelo, e isso eu estou falando de mais programação. Paralelo a isso, o pessoal dos próprios softwares de GIS, né, de SIG, começaram a incorporar o Sangel dentro das suas interfaces. Então, QGIS, ArcGIS, já era possível você fazer a mesma coisa. Então, cria aqui uma camadinha de pontos, quero que ele segmenta só esses caras aqui, só os objetos que estão parecidos com os pontos. Ele segmenta lá tranquilo, bem intuitivo, muito fácil de utilizar. E faz a segmentação da imagem toda, também usando padrões espaciais espectrais. Isso. E já salvando em shapefile a coisa toda. Mas isso não era o bastante. E a última vez que eu trabalhei, que eu mexi assim no Sangel, qual era dos caras? Era o tal do prompt, né? Que é o seguinte: você abre a sua imagem ali, bonitinha, e vamos supor que ela tenha árvores, prédios e carros, né? Uma imagem de altíssima resolução. Aí você abre sua imagem e ele abre uma caixinha como se fosse uma caixinha de pesquisa. Aí você escreve assim, ó, prédios. Escreveu prédio, ele segmenta todos os prédios da imagem. Escreveu árvores, ele segmenta todas as árvores e coloca num objeto específico das árvores. Então, ele cria shapes específicos para os segmentos? Isso. Porque aí você... Então, o que você está fazendo? Você já está segmentando e classificando. E classificando. Perfeito. Tudo junto. Então, o poder desse negócio é absurdo. Porque você vê, o anterior, você precisava colocar um pin, desenhar alguma coisa e tal. Agora não. É claro que depende do contexto da sua imagem, né? Se você colocar uma imagem, sei lá, moldes, né? Colocar prédios aí vai ficar aí não difícil. não vai rolar. Exato. Vai ser imagem moldes com 1 km de resolução espacial, prédios. Vai pegar a mancha de São Paulo, Nova York, aí tudo bem, né? Aí pega. Aí entra o conhecimento do usuário. Mas agora você imagina só que se eu faço uma estruturinha de dados ali, uma lista, que seja um dicionário, enfim. Aqui eu estou conversando mais com o pessoal da programação, mas é uma estrutura onde você passa uma coleção de dados. E esses dados podem ser esses nomes dessas classes. Eu posso passar prédios, árvores, vias e carros. Aí eu mando para o Sangel e ele já segmenta e coloca um em cada shapefile. Né? E aí você pode dizer, inclusive, para ele diferenciar. Né? Se tiver, por exemplo, indivíduos arbóreos de espécies diferentes, diferencia para mim. E aí ele vai... É lógico que ele não vai falar quem é quem, né? Falar isso aqui é um pinheiro, isso aqui é um pé de manga. Não, não vai rolar. Mas ele vai pintar de cores diferentes, né? Que no final isso vai virar um shapefile. Cada indivíduo. E aí o potencial disso é absurdo. E eu tô falando de uma coisa que eu acessei, sei lá, há 2, 3 semanas. Provavelmente eu vi um vídeo dos caras que desenvolveram tem um mês. Não tem mais do que isso. Exatamente. É muito rápido. E por quê? Porque todo o modelo
toda a arquitetura, toda a parte hard mesmo, já foi feita pela Meta. Inclusive, é um modelo Sim, grande, tá? Quando a gente fala modelo, parece uma coisa que está em outra dimensão, mas esse modelo é um arquivo, ele vem num formato de arquivo, né? Onde vai ter ali é, todas as estruturas de dados necessárias para ele conseguir rodar a segmentação. E a última vez que eu rodei, esse modelinho que eu usei, que era o modelo default lá, isso também é legal, que você não precisa ficar mexendo com um parâmetro aqui, outro ali, tal, tal, tal. Ele já roda no default muito bem. Esse modelo default, ele tinha 2.8 gigabytes. Um arquivo de modelo com 2.8 gigabytes. E aí, é claro, você tem que baixar esse cara para sua máquina, né? Mas hoje em dia, uhum, com a internet bacana aí, a gente não demora mais que alguns minutos. Inclusive, provavelmente demora mais para você baixar o modelo do que rodar, né? uhum. Mas é isso, são modelos bem robustos, né? E a tendência é ficar cada vez mais. Então, esse trabalho que a gente tinha, que, por exemplo, no nosso evento de Geob, a gente demorou um mês para decidir qual era o tipo de segmentação que a gente ia Exato. utilizar, quais eram os parâmetros, pois isso você mata em um dia. Então, assim, e eu estou excluindo o trabalho do usuário? É evidente que não. Porque saber esses parâmetros, ele não te faz um usuário melhor, porque esses parâmetros são exclusivos desse conjunto de imagens. Né? Uhum. A gente trabalhou com Sentinel-2 no evento do ano passado. Se a gente tivesse pegado Sentinel-2 de uma área, sei lá, a 20 quilômetros de distância da que a gente pegou, seriam outros parâmetros. Então, assim, na verdade, você está meio que perdendo tempo para encontrar o melhor tipo de segmentação no olho ali, né? No Não, e a gente tentativa e erro. usou uma área agrícola muito bem demarcada em Luiz Eduardo Magalhães. Sim, Usamos Sentinel-2 e Sentinel-1 também, né? Mas verdade. é interessante que a gente usou áreas que tinham pivôs centrais, culturas, vegetação nativa, mata de galeria e área urbana, e resto de cultura. Foram essas as classes. E nós ficamos um Exato. mês decidindo qual tipo de segmentador, quais os parâmetros para definir essa segmentação. Né? Eu estou dando classificação orientada a objetos na universidade, você está fazendo, inclusive, a disciplina comigo, e os colegas estão tendo dificuldade em segmentar. Eu já fiz 3 vezes em sala com eles, né? E mostrei o passo a passo e tal, a decisão, né? A construção, enfim. Na aula passada, eu, inclusive, voltei, montei novamente o cubo, defini com eles e tal, mas eles estão tendo dificuldades porque tem algum gargalo nesse processo. Pois é, E que é comum, principalmente quando a uhum, gente está trabalhando em imagens que são de alta resolução, mas não tão alta assim para uhum, segmentação. Né? Então, exato. por exemplo, as imagens Planet, né, que é o que a gente está utilizando nessa disciplina. Por quê? Eu Uhum, estou falando isso para os segmentadores que são tradicionais. Né? Então, os segmentadores tradicionais, eles têm uma certa dificuldade em reconhecer os padrões em imagens com essa resolução. Né? E uhum, aí, qual seria uma abordagem mais vantajosa? Utilizar redes neurais para isso. Né? Que exato. aí você consegue. Só que para utilizar redes neurais, a gente tem um problema que redes neurais convolucionais, deep learning, necessariamente você tem que colocar muito dado de treino. E é muito mesmo. Não estou falando de, eu tenho uma série temporal de 1 ano de Landsat. Não, eu estou falando de nível map biomas, sabe? 30 anos, 20 anos de cenas, né? São, Uhum, cara, meio terabyte de dados. Coisas desse tipo para você conseguir gerar um modelo com uma acurácia bacana. Então, tem alguns gargalos nesse meio do caminho que a gente, usuário aqui mais caseiro, né, não consegue ultrapassar. uhum. E um modelo desse, que já foi treinado com zilhões de imagens, é ótimo para a gente. Né? Eu estava vendo Você, aqui no site 11 milhões de imagens e mais de 1 bilhão de de máscaras máscaras, de isso. segmentação coletadas.
Isso é Pô, isso muita facilita coisa, cara. bem, né? Isso é um treinamento de um sistema de inteligência artificial robusto, né? Exatamente. Mas, Bastante. assim, é interessante que ele está em constante aprimoramento, né? Uhum. Até mesmo pelo nosso uso. Então você vai dando esse feedback para os desenvolvedores, lá para o pessoal que mantém, e eles vão fazendo esse, né, improvement aí, eles vão aumentando, Melhorando, né? Vão eles vão melhorando, né? melhorando, e, cara, principalmente pro lado gel, porque assim, pro lado generalista, que não é gel, beira a perfeição. Já tá Cara, funcionando bem, né? muito bem. Aliás, eu sugiro as pessoas darem uma olhada em segments-anything.com, que é o site do Sam, né, na Meta, e isso surge justamente por causa do metaverso. A ideia de você ter uma segmentação para identificação, né, dos elementos na composição desse metaverso, que é a grande ambição, né, do processo. É você E a grande viver na promessa, né? virtualidade. A Exato. grande promessa, a grande É a promessa. grande promessa. Infelizmente, assim, eu não tenho acompanhado, né, muito essa questão de metaverso e tal, Eu cheguei a mas... fazer um episódio aqui antes de você fazer parte da Uhum. bancada comigo. Ah, Eu sim, que cheguei você a comentava fazer do um. Second Life também, né? Então, Isso, exato. Eu trouxe a vivência do Second Life também para cá. Mas eu acho que é algo extremamente interessante, mas tem que também ter, né, uma preocupação com isso, porque você começa a viver uma realidade paralela, né? é, A gente você tem que começa. ter questões éticas aí, filosóficas, né? Exato, exato. E é interessante, abrindo um parênteses aqui, é interessante porque me chamou a atenção, as pessoas viram aquele episódio lá de quem tem medo da inteligência artificial, e depois nós vamos falar sobre ética, e aí a audiência caiu. Me chamou Nin- muita atenção isso, sabe? Isso para mim é emblemático. Ou Ninguém seja, quer será que as discutir pessoas ética. não estão preocupadas com a questão ética do uso da inteligência artificial? É, pô, eu acho que se a gente pegar uma amostra aqui do nosso público, talvez seja mais pelo interesse técnico, né? Porque o pessoal se interessa muito pela parte técnica e tal. Porque se a gente pegar os debates que são o que ocorrem fora da nossa esfera de geotecnologias, é basicamente sobre as questões éticas, né? Que, Sim, inclusive, o que eu falei que ia falar lá no início é a questão da mídia, né? Muito engraçado, porque para a gente que já está inserido nesse contexto há um tempo, o que acontecia? Raramente a mídia noticiava coisas de inteligência artificial, né? uhum. Inclusive nós vivemos um inverno da IA, né? Que esse período, esse nome tem nos papers, tá? Inverno da IA, porque faltava hardware, né? Você tinha a concepção do modelo, matematicamente falando, Mas que não conseguia provavelmente executar, né? que daria conta, mas você não tem hardware para executar. Então, você teve esse inverno, e aí acho que resquícios disso, as coisas foram andando, mas a mídia não deu muita importância. Agora, e a gente sempre fica, pô, não vai noticiar nada, tal, não sei o quê. É. E aí começou a noticiar, e pô, que massa, a mídia agora está noticiando um monte de coisa de inteligência artificial, que legal. Finalmente vai ganhar a importância que deveria dentro da mídia, né? Só que aí eles começaram a ir pro rumo que a gente falou, opa, peraí, não, 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 não é isso não, não é isso não. Começaram a falar de que vai roubar emprego e que ninguém vai precisar É. programar, que a inteligência, que o GPT-3 ou o GPT-4 vai conseguir fazer uma atualização de si mesmo, criando o GPT-5, e aí lascou, então ela criou consciência, né? E isso É. é impossível de acontecer, tá? Só para a gente botar aqui Mas uma é pá de isso que cal vem nesse de assunto. jornal, né, meu amigo? É Exatamente. isso que vem de Hoje em dia, jornal, então, vem de audiência, né? hoje em dia que tem o tal do bait, né? Então você bota uma parada mega sensacionalista no título, todo mundo vai clicar ali, e isso vai gerar um capital maior, né, para a empresa, porque Uhum. vai gerar mais anunciantes e tal, não sei o quê, toda essa coisa. Então, antigamente, quando eu estava no ensino fundamental ali, ensino médio,
Foi o primórdio ali do Google, né? E aí eu lembro dos professores ensinando a gente a utilizar o Google, como faz a pesquisa, era tipo assim, sei lá, se fosse hoje, imagens mais um sinal de mais satélite. Era assim que pesquisava, era uma coisa bem rígida, assim, né? E aí se eles você falavam, fizesse um determinado formato de arquivo, era file type, 2 pontos, e a extensão do arquivo. isso. Eu ensinei também. Aí. e assim, isso sempre vem acompanhado de uma coisa, gente. Utilizem Com parcimônia. com parcimônia, ou tenham discernimento sobre as informações. Nem tudo que está aqui é realmente verídico e tal. Chequem as fontes, tudo isso. Hoje em dia é a mesma coisa. Só que, claro, que escalou por conta da própria evolução da tecnologia. Mas é a mesma coisa. Use com um olhar crítico, né? Tenha discernimento. Tem muita coisa ainda que o negócio está viajando ali, vira quase um gerador de texto aleatório. Né? Então, não fique pensando que aquele cara ali, o GPT, ele tem uma consciência, ele consegue refletir sobre aquilo. Não, isso é besteira, gente. Ele não reflete sobre absolutamente nada. Ele só escreve. É uma máquina de probabilidade. Um exemplo legal é agora o que o Bing está fazendo. Faz uma pergunta à inteligência artificial do Bing a respeito de qualquer coisa. Sensoriamento remoto, óptico, processamento de imagens de dados ópticos. Sensoriamento remoto. Ele vai trazer as respostas indicando as fontes, e quando você clica na fonte, ele pega o trechinho que ele tirou para a resposta e te mostra, ou seja, é mais transparente o processo do que o ChatGPT. Tá Achei muito linkado legal. com o Google, né? Tá linkado com os serviços da Google. E a ideia é essa, é você fazer esses melhoramentos. Por exemplo, a Microsoft vai colocar isso no Office, no pacote Office. Sim. Né? Então, você vai conseguir resolver sua vida muito mais fácil. Aquela planilha, aquela coisa absurda que seu chefe passa para você fazer em 2 horas, cara, você vai conseguir terminar aquilo em 20 minutos. Sabe? Aí você vai ter mais tempo para estudar outras coisas, se dedicar a outras tarefas. Ócio criativo. Exato, Ócio que não essas criativo, tarefas. como diz Domênico de Masi. Pois é. E não ficar nessas tarefas maçantes, saca? Então, assim, a gente não tem faz sentido a gente ficar apertando parafusos, né? Pois é. Como o Charles Chaplin em tempos modernos. Exato. Não faz sentido. É você utilizar a inteligência para outras coisas, né? E aqui, o mesmo caso é aqui. Não faz sentido você passar dias, meses, tentando, assim, alterando aleatoriamente, padrões de segmentadores. Para eu achar o melhor. Cara, não precisa disso. Então, para pegar esse filão, essas questões, que veio um Sangel, por exemplo, pô, ajuda pra caramba. É claro, tem suas limitações, é óbvio, o uso de memória é uma delas. Eu não posso colocar com a minha conta, que é paga, é um nível 1 acima só do gratuito, mas eu já tenho acesso a 50, 60 GB de memória, mas eu não consigo colocar, por exemplo, uma série temporal, para ele segmentar cada cena dessa série. Eu não consigo. E fazer ele uma detecção de mudança. Simplesmente não dá. É muita coisa. Então, assim, tem alguns gargalos que ainda a coisa é muito nova. Como a gente falou, tem 1 mês, tem 2 meses que lançou o Sun, o primeiro, né, o original. Então, ainda tem muita coisa para ser melhorada. E é bom que melhore mesmo, porque cada vez mais a gente está sendo demandado para outras tarefas e outras incumbências, e que não cabe mais a gente ficar gastando tempo com esse tipo de coisa, entendeu? Vou te dar alguns exemplos a respeito disso, que em muito pouco tempo a coisa mudou e ficou muito mais fácil trabalhar em processamento de imagem. Há bem pouco tempo atrás, todas as imagens não eram georreferenciadas. A gente recebia as imagens com coordenadas, começando com o canto superior esquerdo da cena, coordenadas cartesianas da cena, e você tinha que atribuir coordenadas geográficas. E esse processo era feito por meio de mesa digitalizadora. Você precisava ter uma mesa, colocar um mapa, amarrar esse mapa a um grid e, a partir daí, informar que um determinado ponto tinha tal coordenada e, com isso, usar os algoritmos de reamostragem para isso.
Hoje em dia não existe mais imagem que não seja georreferenciada. Você precisa fazer o registro imagem-imagem, porque às vezes as coisas não casam. Mas tudo bem. Nesse processo de registro imagem-imagem, você escolhia manualmente os pontos e ia avaliando o erro médio quadrático. Estamos falando de pré-processamento só, certo? Encontrava os pontos, avaliava o erro médio quadrático e, a partir daí, você tinha que fazer ajustes desses pontos para reduzir esse erro. Hoje em dia, você pede para que automaticamente sejam gerados os pontos de controle, os ground control points. Ele gera centenas de pontos, você seleciona a partir de um limiar, retira os pontos que estão acima daquele limiar e faz a sua correção de forma rápida. Correção radiométrica. Era necessário você fazer a correção atmosférica de seus dados, a conversão de radiância para reflectância. Hoje os dados já vêm, na maioria dos casos, pré-processados, à exceção de alguns que não têm essa possibilidade, mas os grandes conjuntos de dados, como Landsat, como Sentinel, já têm isso. É só você utilizar um fator de conversão. Então, a gente vai caminhando cada vez mais para simplificar as tarefas que não fazem muito sentido você perder muito tempo. Sim. Né? Você tem que... Agora a sua tarefa é pensar, é fazer o que o ChatGPT não faz, que é refletir sobre aquele resultado. É entender quais foram os fatores que levaram àquele resultado. Sejam eles técnicos, né, matemáticos mesmo, igual o pessoal às vezes fala, mas aí o Sangel veio, eu só clico, faço isso, faço aquilo, e eu não implemento, mas eu não escrevo aquele código do modelo inteiro e eu não entendo como o modelo funciona. Chefe, você só vai entender como esse modelo funciona de verdade se você for lá nos fundamentos de redes neurais, pegar toda a matemática, cálculo, derivada, integral, gradiente, função de perda, tá? O treinamento dos pesos e fazer na mãozinha lá. Então, o escrever o código é a ferramenta que você usa para implementar esse modelo. Uhum. Agora, para você entender o que esse modelo está fazendo, você precisa estudar as bases, que são, na maioria das vezes, matemática, né, cálculo em geral, estatística e álgebra linear. Se você não tiver isso, você não vai entender. Você pode escrever a arquitetura da UNet do zero com Python. Mas se você não souber o que cada camada faz matematicamente, você não entendeu o modelo. Então, assim, o que a gente vai fazer? A nossa tarefa agora é pensar sobre isso, é refletir sobre isso. E isso o ChatGPT nenhum vai fazer. Ele não vai pensar, ele não faz a menor ideia do que representa isso, entendeu? Em termos de resultado. Ele não vai fazer, ele vai jogar para você, cuspir ali na tela o que você pedir, né? Agora, fazer análise, que é a parte científica mesmo e tal, até mesmo provar por que aquilo está acontecendo, buscar lá na história, na sociologia, na economia, no nosso caso, né? Como eu sempre falo aqui que geografia tem essa ligação muito forte com ciências humanas. Então, você vai ter que fazer essa busca para tentar compreender o porquê que aquele resultado deu X e não Y. Né? E isso é só você que pode fazer. Né? E isso são horas e horas de cadeira, sentado, estudando, entendendo as coisas como elas são. Né? Exatamente. Eu acho que é fundamental, e é por isso que eu acho que é importante a gente sempre bater na tecla de que as pessoas precisam entender a teoria que está por trás. Sim, fundamentos. Senão, os fundamentos. Senão, fundamentos tem esse nome, não é por acaso. Exato. Não é por acaso. É fundamento, né? É fundação, é o que sustenta. Eu acho que isso é importantíssimo, porque sem os fundamentos a gente não consegue compreender os resultados. Você pode utilizar um modelo extremamente robusto de segmentação e chegar a determinados parâmetros de segmentação, alguns resultados, e isso não fazer sentido algum para você. Assim como é a detecção automática de end members. Se o cara não conhece comportamento espectral, ele não entende o que foi agrupado e muito menos quais são aqueles end members, né, Gustavo? Exatamente. Então, porque isso faz parte dos fundamentos. Se você não sabe da física que está ali por trás, cara, não tem como. A mesma coisa que a gente fala no radar. Cara, radar é basicamente uma área muito específica da física, que é a ótica. Se você não tem noção disso, você não sabe o que é polarização, se você não sabe o que é radiação eletromagnética,
né? Comprimento de onda, frequência, efeito Doppler. Se você não faz a menor ideia do que é isso, mas eu sei processar a imagem de radar. Então, você é só um apertador de botão. Você não sabe o que está fazendo, né? O que está acontecendo ali por trás. Isso é o mais importante. Toda a parte de fundamentos é necessária para você chegar no lado mais refinado da coisa, no lado mais complexo. Não se chega, igual eu falei, você não pode pegar uma arquitetura de redes neurais convolucionais se você não souber o que é uma derivada, né, que é um fundamento do cálculo. Né, teoria, o pessoal vem em cálculo 1. Tá? Então, a gente tem que ficar ligado nisso, é muito importante você aprender. E é claro que existe um risco com essas ferramentas de que a pessoa que se insere nesse mercado, ela tem essa percepção de que, cara, sinceramente, eu acho que eu não preciso dos fundamentos. Porque eu vou chegar no mercado de trabalho e meu chefe vai falar, cara, roda esse algoritmo aqui nessa cena e me traz o resultado. Acabou. Só que não é assim. No trabalho, você sempre vai ter desafios que são diferentes daqueles que você presenciou na universidade. Né? Vai ter sempre uma coisa que você, inclusive, não viu na universidade. Ou porque não teve tempo, ou porque simplesmente não tinha aquele conteúdo ofertado para você. Mas você vai ter que precisar utilizar. Agora, vamos supor, eu nunca vi radar, mas durante toda a minha graduação eu estudei princípios físicos e tal, não sei o quê. Eu entendo de todo o fundamento do sensoriamento remoto. Eu entro numa empresa e o pessoal fala para mim, você vai ter que implementar isso no radar, fica muito mais fácil, muito mais rápido, muito mais ágil. Inclusive interpretar esses resultados. Por que isso acontece? Né? Porque a gente tem tido, nas últimas semanas, uma discussão no Discord sobre a análise de principais componentes. Né? Como interpretar esses resultados? Então, assim, quais são os fundamentos que você precisa? Qual é a base que você precisa para entender uma análise de principais componentes? Fundamento de sensoramento remoto, estatística básica. É isso. E álgebra linear, bem pouquinho, mas muito pouco mesmo. É coisa só para entender o que é alto valor e alto vetor. É isso, acabou. Então, assim, se você não tiver isso, você não vai entender por que você passou de um corpo d'água que estava azul, ele ficou vermelho. O que isso significa? Por que ele ficou assim? Entendeu? Então é muito importante, pessoal, estudar os fundamentos. Não adianta só pegar o Sangel aqui, que realmente é um novo paradigma, é uma tecnologia disruptiva, mas é no sentido de auxiliar, de deixar, fazer com que a gente não desperdice o nosso tempo. Tá? Nisso sim é disruptivo. Agora, se você quiser, não, eu sou o craque da segmentação e você não faz a menor ideia do algoritmo que está rodando por trás, né, do qual é o modelo que está ali. Funciona, né? O que você vai fazer? Ou você vai pagar algum mico em algum lugar, e eu estou falando de algum lugar, não é na rodinha, no bar, não, é numa banca, né, é numa entrevista de emprego, é numa coisa dessa. Ou você vai deixar de usar essas tecnologias por medo. Eu não vou usar o chat GPT porque vai roubar meu emprego, vai fazer não sei o quê. No final das contas, o chat GPT, o Sangel também, é uma máquina de probabilidades. Então, para quem já entende, para quem já internalizou todos os fundamentos dessas tecnologias, não precisa ter medo. Você vai trabalhar, né, ali aliado, como um aliado seu, até onde der. Até o dia, por exemplo, que esses caras começarem a cobrar um absurdo para você utilizar. Né? E falar nisso, Gustavo, vamos aproveitar e já deixar aqui uma sugestão para a gente fazer uma live sobre a utilização. Sim, a utilização desse cara no QGIS. No QGIS, vamos fazer isso. Vamos fazer isso no início do mês. A gente está finalizando aí o mês de junho, né? Vamos no início do mês de julho a gente fazer uma live sobre o Sangel e como implementar isso no QGIS, né? Perfeito. Para a gente melhorar a classificação orientada a objetos, né? Isso, inclusive, depois a gente transforma em aula para as nossas formações, porque eu acho que vale muito a pena a gente mostrar, né? Principalmente porque, às vezes,
um algoritmo que roda bem com um conjunto de dados, não roda tão bem com o outro, enfim. Sim. Então, se a gente conseguir um segmentador eficiente, como o Sangel tem se mostrado, isso pode ser realmente uma ruptura paradigmática bastante significativa no processamento, principalmente da classificação orientada a objetos. E Exatamente. lembrando que a gente está se organizando aí para fundamentos de sensoriamento remoto. Vem aí Sim. uma nova formação, uma formação de base, ou seja, fundamentos para a meninada que está entrando no sensoriamento remoto. Então, Esse eu tô ansioso, eu tô achando que vai ser nível PDI-SAR de orgulho, sabe, do produto. Sim, A gente já sim. tá gravando as aulas aqui, cara, eu tô achando muito legal, um processo muito bacana mesmo, e eu tô ansioso para conhecer esse público que a gente ainda não acessou assim 100%, né? Mas que é cheio de ideias, é cheio de dúvidas também. Eu gosto pra caramba quando o pessoal vem cheio de dúvidas, porque é uma forma de você tentar desmistificar um assunto que a priori parece muito cabeludo, sabe? Uhum. Então, eu acho muito bacana e o pessoal da graduação costuma ter muita dúvida assim, com relação aos fundamentos. E a gente já falou no episódio passado, não vai ser só interface gráfica, vai ter programação, porque programação é fundamento também. E Exato, programação em R, tá? Então, exato. assim, a gente vai utilizar fundamentos de programação, fundamentos de sensoramento remoto, para entender como funciona esse mundo e processar também, né? Porque ninguém é de ferro, a gente não fica só no mundo da teoria, a gente vai para a prática Exato. também. A gente ainda não tem a data de lançamento, mas pelo que tudo tem caminhado aí, agora finalizando o semestre, enfim, gravando o material, isso deve ser aí final de junho, início de agosto, a gente deve estar abrindo essa nova formação, que eu acho que vai ser a porta de entrada para as formações mais robustas que a gente tem, né? Como PDI-SL, PDI-PAI, PDI-SAR, e o próprio sistema sensores, né? Que são para a gente tem um público-alvo muito especializado, pessoas que já estão na área de sensoriamento remoto, e a gente tem aí a oportunidade de agora fazer um trabalho de base bastante interessante, bastante sólido, junto a essa moçadinha que está se aproximando Sim, desse fascinante mundo do sensoriamento remoto. É isso, exatamente. Gustavão. Acho que mais um episódio abaixo de 1 hora. Estamos caminhando. Quem sabe daqui a pouco a gente consegue se organizar 55 e pelo minutos é a próxima menos. meta. Exato. Meu querido, se cuide, fique bem. Uma boa semana para você e para toda a nossa audiência. É isso, uma boa semana, professor, uma boa semana para você também que está escutando a gente, ou vendo, né? E um Uhum. grande abraço. Tudo de bom. Tchau, tchau.